A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, vocês estão bem? Eu estou orando para que sim, em nome de Jesus vocês vão estar bem. Sejam bem-vindos ao meu canal e conforme prometido, hoje nós vamos estar falando do nosso devocional, nosso caderno do devocional, caderno vermelho, né? Nós decidimos no último vídeo como nós iríamos fazer. Se você não está ciente, volte aí um pouquinho, assiste o vídeo, o primeiro vídeo do canal, que você vai entender o que nós estamos falando. E nós vamos começar hoje com o nosso caderno emergência. Sim, gente, emergência, mas emergência espiritual. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Continua assistindo e vem comigo nesse cantinho que Deus preparou para nós na conexão de amor. Vem comigo. Então, pessoal, como eu disse, eu peguei um caderno simples, caderno brochura grande, e coloquei aqui, Devocional 2026, não reparem nas minhas letras, porque não são tão bonitas assim, mas eu quis fazer do meu jeito mesmo. Esse desenho aqui, é de maio, mas é de uma agenda de muito tempo atrás. Aí eu achei muito bonitinho, eu coloquei aqui e ficou desse jeito. Colei umas figurinhas também, ficou muito bonito. Aí aqui foi dia 26 de maio, que foi o dia que eu falei no canal sobre o caderno de devocional. Então eu peguei o livro que eu estou acompanhando, devocional, que é esse livro aqui, da Viviane Martinelli. Eu estou fazendo esse devocional esse ano. Isso tem me ajudado bastante. Gente, se você não tem o hábito de ler, vamos ser sinceros, né? Às vezes a gente quer ler a Bíblia ou até alguns livros, mas a gente não tem essa disciplina. Essa é a palavra, disciplina. Da gente estar ali todos os dias lendo essa palavra, ou lendo um livro, ou estudando. É muito difícil a gente manter constância naquilo que a gente faz. E é por isso que eu estou me disciplinando e te ajudando também. Se você se identifica comigo, gente, para mim é muito difícil isso, sinceramente, é muito difícil. Então, se a gente pegar um caderno e a gente pegar a disciplina de ler e escrever, como vocês já sabem, eu não sou fã de ler, mas para mim escrever, eu tenho que ler. Então, eu peguei ali o conteúdo do livro do dia 26/5, 26/5. Vocês desculpem aí que se não estiver dando para ver direito, porque eu ainda não sou 100% com as câmeras. Mas eu vou aprender em nome de Jesus, tá, gente? Eu tô aqui para isso, viu? Tenham paciência que eu vou aprender. Então, eu peguei, li a palavra que estava no livro, conferi na Bíblia. A minha Bíblia é essa aqui. Conferi na Bíblia, a palavra certinho, bonitinho. E eu escrevi aqui o que eu entendi sobre essa palavra, né? Então, coloquei aqui. E na parte de trás do caderno, eu coloquei pedidos de oração do dia. Por quê, gente? Porque eu trabalho com mulheres na minha igreja, liderança de mulheres. E eu conheço muitas pessoas, porque também faço palestra na área da saúde. E o que acontece? Eu tenho, assim, muitas pessoas que pedem oração por diversas causas, né? Então, eu deixei a página de trás desse caderno, só para me anotar os pedidos de oração do dia. Por quê? Porque aí eu faço meu devocional, pego os pedidos de oração, escrevo aqui e vou para minha oração, né? E aí eu faço minha oração, converso com Deus, apresento as causas na mão do Senhor. E eu creio assim que Deus nos responde. Eu creio que Deus entra com providência e nos manda uma
palavra, né? Nos manda uma palavra, nos manda uma resposta em nome de Jesus. Mas afinal, você que não sabe, o que é devocional? Por que devocional? Por que eu coloquei na capa do vídeo nosso devocional, hein? Porque eu estou fazendo o meu e você aí, ó, vai fazer o seu. Ah, Giane, mas eu não sou crente. Não tem problema. O que é devocional? Devocional, gente, nada mais é do que um tempo de qualidade com Deus. Você vai separar um tempo de qualidade diário, né? Não é quando você quer, quando você resolver pensar. Ah, hoje eu vou fazer uma oração aqui. Não, gente. Deus é prioridade. Prioridade máxima. Se a gente não colocar Ele na nossa vida como prioridade máxima, nada acontece. Eu só estou aqui nesse canal, nesse momento, falando com vocês, conversando com vocês, porque coloquei Deus como prioridade máxima na minha vida. E quando a gente coloca Deus como prioridade máxima, né, relacionado às cores lá do Manchester, lembra que eu expliquei no último vídeo? Então, emergência. Alguém chega num pronto-socorro, passando muito mal, desmaiado em algum carro, ou teve algum acidente, alguma coisa. Alguém chega para esperar lá na recepção ou já bate com tudo lá na porta de emergência para ser atendido? Pensa aí um pouquinho. Pensa como é. Normalmente já chega na porta, que a maioria das vezes é na lateral, né? Que já é estratégico, lateralizado. Já bate lá na porta, socorro, atende, fulano tá precisando de ajuda, não é assim, gente? Então, aqui no nosso caderno, emergência espiritual. Então, a gente coloca aqui os pedidos de oração, a gente escreve o que a gente entendeu da palavra, para que aquilo a gente fique gravado dentro de nós. Tem pessoas que têm facilidade de ouvir e gravar, já tem outros que é de ler, já tem outros que é de assistir. Talvez você esteja me assistindo agora e você vai ter mais facilidade de fazer, de acompanhar, do que você ler em algum lugar sobre o assunto. Então, devocional é isso. Gente, também não é só para evangélico, qualquer religião pode fazer o seu devocional. Porque se você acredita em alguma coisa, você vai ter uma devoção para aquilo, não é verdade? Então, vamos comigo, pegue seu caderninho aí e vamos fazer o que você sabe fazer de melhor, que é prestar atenção e colocar a mão na massa para fazer. Faça o seu devocional aí, faça a sua oração, porque eu creio no Deus que nos dá a vitória. Olha, hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Que a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Mas não é uma conversa assim, uma conversa sem nexo, uma conversa vazia. Não. A conversa universal, que nós podemos definir como oração, ela está em Mateus 6, do 9 ao 13, né? Na Bíblia. Quem tem a Bíblia, quiser acompanhar comigo, ela está lá. Que é a oração do Pai Nosso, que é falada em várias religiões, né? A oração do Pai Nosso. Mas ela tem uma ordem, né? Essa oração, ela tem uma ordem, ela não é assim, de qualquer jeito, assim, não. Apesar que tem dias que a gente tá tão carregado, tão cheio de problema, que a gente fala assim, vem aqui, Jesus, senta aqui do meu ladinho, que eu preciso conversar contigo, Jesus. E aí a gente desabafa e fala, igual eu tô falando com vocês aqui agora, sabe? Fala. Mas ali a gente desabafou, ali não foi uma oração. A gente conversou com ele, desabafou, como um pai desabafa com um filho e tudo mais. Mas quando a gente pega uma oração, primeiro a gente engrandece o nome dele, eleva o nome dele, coloca palavras, né, que vai dizer para ele o quanto nós somos agradecidos por ser filhos deles,
mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por luta, por problemas, mas nós sabemos que Ele está conosco, que Ele nos vê, que Ele nos contempla. Então, nessa oração a gente vai elevar primeiramente a pessoa, né? O ser Deus. Depois a gente vai pedir perdão, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque a gente erra, a gente peca o tempo todo. Então a gente precisa pedir perdão. Ai, Giane, eu não preciso pedir perdão não, porque eu não tenho pecado nenhum. Então minha santa nem deveria estar aqui na terra mais não. Porque nós temos pecado e temos muito. Sabe quando às vezes você fala assim, ó, ai, manda falar que eu não tô no portão? Então, irmã, é uma mentirinha isso, sabe o que é isso? Tem que pedir perdão, tem que pedir perdão, porque não existe pecadinho, nem pecadão, é pecado, pecado. Então, se a gente não pode mentir, então se a gente mentir, a gente precisa pedir perdão. Então, nas mínimas coisas, pra gente não perder o foco, né? Não sabe. Então, vamos pedir perdão, que é melhor, né? A gente fica alinhado com o Pai. Na oração, também existe 3 tipos de oração. Essa oração que eu estou me referindo, que a gente começa elevando, depois agradecendo, depois a gente pede perdão. A gente pede perdão até pelos nossos inimigos, meu Deus. Sabe? Tem uma parte que fala assim, ó, perdoa nossas dívidas. Alguém aí tem dívida? Assim como nós perdoamos a quem nos tem, quem não está nos devendo, aos nossos devedores. Meu Deus, é muito forte isso, né? Não é verdade? Então, tem essa oração. E ali a gente vai ficar horas ali conversando, uma conversa gostosa com o Pai. E a gente vai entender que Ele está ali nos abraçando, vai nos massageando. Quando a gente chora, a gente se derrama na presença dEle. E é aquela coisa gostosa. E Ele nos responde nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas Ele nos responde. Também tem um outro tipo de oração, que é como? Em forma de clamor. Clamor, Giane? Sim, em forma de clamor. A Bíblia nos diz, em Marcos 10:46, a Bíblia nos fala sobre um cego, que o nome dele era Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho e aguardando Jesus passar, porque Jesus estava acompanhado de uma multidão e ele precisava de uma bênção, de um milagre. Então, o que ele fez? Ele soube e ouviu que Jesus estava passando. Bartimeu, ó, abriu a boca e danou-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar mesmo, sabe? Gritar, quase assim como eu estou gritando aqui nesse momento. Então Bartimeu começou a clamar, gritar em alta voz, pedindo misericórdia, pedindo que olhasse para ele. E muitas pessoas se incomodaram com aquilo. Sim, gente. Sabe, às vezes nós somos de igrejas pentecostais, e igrejas pentecostais faz bastante barulho, incomoda muitas pessoas, né? Mas cada um sabe o tamanho da sua dor, não é verdade? Cada um sabe onde está doendo. Então, Bartimeu precisava de um socorro. Ele precisava de um socorro. Talvez a multidão estava acompanhando Jesus e precisava de milagres também, mas não tiveram coragem para gritar e para pedir, para clamar e dizer: Jesus, me enxerga aqui, eu estou precisando de um milagre. Mas Bartimeu fez isso. E algumas pessoas falaram para ele assim: cala-te, fica quieto, você está incomodando o mestre. Mas não estava incomodando. O mestre parou tudo e voltou
para ouvir e para curar Bartimeu. E Bartimeu recebeu a sua cura. Então, na verdade, o que é clamor? Clamor é quando você está desesperado por algo. É uma oração que você está desesperado, você precisa... a sua alma precisa chamar a atenção de Deus de alguma forma. Jeane, a gente só clama gritando? Não, nós temos outro caso, uma outra parte que eu separei na Bíblia também, de um clamor da alma, o clamor de Ana. Quem nunca ouviu falar de Ana? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, leia lá a história de Ana. A Bíblia diz que Ana se jogou lá no chão, se debruçou lá no banco da igreja, da sinagoga, se debruçou lá e ficou com a sua alma tão conectada com Deus, a sua alma gritando de uma tal forma que só os seus lábios mexiam. Ela não tinha nem palavras para gritar, mas a sua alma estava gritando e chamando a atenção do mestre. E quantas pessoas não estavam ali também precisando de milagre, precisando de cura, precisando de uma bênção, talvez igual a bênção que Ana estava pedindo. Mas o pedir, o chegar faz a diferença. A maneira que você se aproxima de Deus, a maneira que você faz o seu devocional, a maneira que você presta um tempo de qualidade para Ele faz a diferença. Ele vai entender que você está valorizando todos os dias que Ele está te concedendo para você viver aqui na terra. Sim, te concedendo, porque se Ele cortar o fio, no mesmo instante, para tudo. E também nós temos a oração intercessória ou intercessão. Podemos fazer todas essas orações? Podemos fazer todas. Nós podemos orar, podemos clamar, podemos interceder. Podemos fazer todas as três juntas. E quando é que isso acontece, Jeane? Primeiro, oração, eu acho que é algo que todo mundo sabe fazer. Principalmente quando a gente está desesperado, precisando de um socorro de Deus. Quer ver alguém gritar a Deus? É na dor. Você tá com dor, a palavra que a gente mais escuta é: oh meu Deus, oh meu Deus. Gente, sou enfermeira, sou técnica de enfermagem, sou auxiliar de enfermagem, sou tudo isso. Imagine quantos ai eu não já ouvi. Já ouvi alguém gritando: ai meu Deus, ai Jesus, me ajuda, me ajuda. Então, isso também é uma oração, é um pedido de socorro. Mas quando a gente vai interceder por alguém, por uma causa, nesse caso é um devocional com pedido de oração intercessória. O que é isso? Eu estou colocando os nomes das pessoas aqui que me pedem oração. Aliás, você está precisando de oração? Você que está aí do outro lado, você que está me assistindo, você está precisando de oração? Coloque seu nome aí embaixo. Coloque aí que eu vou colocar nesse caderno de oração assim, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é orar, gente. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida fazer é orar. Então, eu vou orar, mas eu não vou orar sozinha. Eu vou lhe ajudar em oração. Eu vou lhe ajudar em oração. E também saber qual é a causa que nós precisamos orar. Se você vai colocar aí embaixo para mim orar por você, coloque aí se é pelo casamento, se é porta de emprego, se é enfermidade, se é para você mudar de uma cidade para outra. Eu não sei qual é a causa que você precisa de oração, mas o que você precisa, eu posso te ajudar. Eu posso ser sua intercessora. Aliás, é um dos motivos de eu estar aqui neste cantinho de conexão de amor. Então, na intercessão, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a causa de alguém e nós vamos interceder junto a essa pessoa, interceder a Deus. Jeane, na Bíblia, como é que acontece isso? Você pode me explicar alguém na Bíblia? Posso!
Esté, capítulo número 4, versículo número 16. Ali teve 2 tipos de intercessão ali. Eu meditando na palavra, eu pude entender 2 tipos de intercessão ali. Primeiro, Esté pediu que intercedessem por ela, porque ela ia correr um risco muito grande de perder a sua própria vida para interceder por seu povo. Então, ela pediu que todos os judeus intercedessem por ela. Depois, ela ia até o rei interceder pelo povo. Olha, 2 tipos de intercessão. Só que ela pediu intercessão, mas ela disse: eu e as minhas servas também vamos orar e vamos jejuar. Nós vamos fazer o propósito também. Então, eu estou pedindo ajuda em oração. Eu não vou pegar a causa da pessoa sozinha. Nós vamos ajudar em oração e a pessoa vai receber a sua bênção. Minha amada, quando você receber a bênção, volte para contar, volte para falar. O Senhor abençoou, o Senhor abriu a porta de emprego, o Senhor nos ajudou através da oração. Não fica só pedindo oração e depois, quando a bênção chega, você nem lembra para quem você pediu oração, não. Tá bom? Volte para agradecer, volte para falar obrigado pela oração, porque senão a gente fica orando a vida toda e a gente nem sabe se a causa foi resolvida ou não. Então, volte, agradeça, que é para quando tiver um novo pedido, a portinha já está aberta para você colocar um novo pedido, tá bom? É assim que funciona. Então, quando a gente sempre lembrar, quando a gente pedir oração, que seja para uma pessoa, que seja numa igreja, que seja aqui no meu canal, você pode pedir oração aqui no meu canal também. Volte e fala: já foi resolvida a causa, se é causa na justiça, se é questão no INSS. Gente, ultimamente o INSS está tão difícil que precisa de oração para ir lá, hein? Eu não sei qual é a sua causa. Você está esperando uma notícia de alguém, de uma viagem, não sei qual é a sua causa, mas eu sei que eu posso te ajudar em oração para que Deus venha contemplar nossas vidas e nos dar vitória, tá bom? Então, basicamente, a oração, o caderno da oração, o caderno do devocional vai servir para isso. Você vai ler a palavra. Se você tem dificuldade, assim como eu, de ler a Bíblia todo dia, gente, eu nunca li a Bíblia inteira. E para ser sincera, eu não sei se eu pretendo. Mas, porque eu tenho aquele probleminha lá que eu falei para vocês, né? De leitura. Eu falei no outro vídeo, eu tenho aquele probleminha lá. Não sei. Quem sabe um dia, mas por enquanto não sei. Então, o que tem me ajudado muito é um devocional diário. É um livrinho diário. Tem vários, gente. Se você aí não conhece, talvez eu estou falando achando que é natural e talvez você não conhece. Eu estou falando da minha realidade, que eu sou evangélica, fui nascida e criada na igreja. Então, é um mundo que eu conheço. Então, tem muitos livrinhos devocionais. Aí, na sua religião, no que você segue, eu não sei como que funciona. Mas deve ter algum manual, alguma instrução, ou diária, ou semanal. Eu não sei como que funciona. Mas eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Quando a gente tira um tempo para Deus, um tempo de qualidade, eu sei que funciona. Então, eu te convido a... Eu já estou fazendo esse devocional desde o começo do ano, né? Desde janeiro. Mas o caderno eu comecei agora, junto com o canal. Então, eu te convido a você fazer esse caderno de devocional comigo. O vermelho é o meu devocional. Então, eu adaptei para mim assim, porque eu quero Deus em primeiro lugar. Mas você pode escolher como você vai fazer da sua maneira, né? Então, se você gostou desse vídeo, se acrescentou algo na sua vida, deixa um like aí para mim, que para você não vai fazer diferença nenhuma. Mas para mim, gente, pega esse dedinho aqui, ó, esse aqui, ó, e clica aí, inscrever-se. Manda uma mensagem para mim. Olha, pega leve, porque eu estou começando.
Não é muito fácil conversar com as câmeras, tá bom? Mas eu prometo que eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar dia após dia, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, se você quiser continuar conosco, o nosso próximo livro, nosso próximo caderno vai ser a cor laranja. Giane, por que a cor laranja? Volte no primeiro vídeo para você saber. A cor laranja. Nós vamos falar o quê? Saúde. Nós vamos falar sobre a saúde, a minha saúde. Nós vamos falar sobre ela e como que eu vou usar o caderno para estar usando a saúde. Então, fique comigo, não me abandone, por favor. Quero agradecer, louvar a Deus pelos 25 inscritos que eu já tenho no primeiro canal, pelas visualizações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ter vídeo no canal segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? Segunda, quarta e sexta, entre 11 e meio-dia, nós vamos estar soltando os vídeos em nome de Jesus. Então, fique aí para que a gente possa crescer e aprender uns com os outros, tá bom? Então, como nós estamos falando de devocional, nós vamos terminar esse vídeo orando. Eu vou interceder pela sua vida. Então, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero interceder pela sua vida, porque eu creio que o Deus que está do lado de cá é o mesmo Deus que está do lado de lá, de quem está assistindo. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que ele vai chegar e você vai ter resultado, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento que passamos na tua presença, por esse vídeo que está sendo gravado, por esse devocional que está sendo compartilhado com muitas pessoas. Então, Pai, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha contemplar, Senhor, a cada um, meu Deus, que tem feito o seu pedido de oração, meu Deus, aqui nesse caderno, Senhor. Jesus, aqui tem nomes de pessoas escritos que estão precisando, Senhor, de ajuda, que estão precisando de porta aberta, que estão precisando da restauração do seu casamento, restauração na sua saúde. Meu Deus, é causa na justiça. Senhor, tu conhece, tu contempla e tu sabe, meu Deus, a cada propósito que tem aqui nesse caderno e o nome de cada pessoa que aqui está. Senhor, do outro lado da tela, existem pessoas que eu não conheço, mas eu sei, Pai, que o Senhor pode alcançar essas vidas, que o Senhor pode conceder a vitória, que o Senhor pode, Jesus, restaurar esse casamento, que o Senhor pode abrir porta de emprego, meu Deus, que o Senhor pode, meu Deus, trabalhar na vida, Senhor, nos lares, pessoas, Jesus, que têm filhos nas drogas, que estão sofrendo, meu Pai, pessoas que têm filhos pequenos, mas estão desempregados. Senhor, o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que pode, meu Deus, fazer coisas grandiosas nos lares. Senhor, que aonde esse vídeo alcançar, que aonde essa oração alcançar, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente e que a tua presença, Senhor, chegue através, Senhor, da nossa oração, dos nossos vídeos, do nosso clamor, aonde eu não posso ir, Senhor. Assim como o Senhor me prometeu um dia que a minha voz iria, Senhor. E está sendo muito mais do que isso. Está indo a minha voz, está indo a minha imagem, está indo, Senhor, a minha vida, Senhor, através desses vídeos. E eu te peço que o Senhor vai adiante de mim, conduzindo tudo que o Senhor tem para fazer, meu Pai. Toma nas tuas mãos a cada inscrito, Pai, desse canal, os que já estão e os que virão. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo, na quarta-feira, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e permaneça aí, ó, na conexão de amor. Um beijo.